Seja muitíssimo bem-vinda a mais um conteúdo aqui deste canal, mais um encontro. Aqui eu compartilho conteúdo sobre identidade feminina e o cultivo de virtudes para mulheres que buscam caminhar rumo em santidade. E nesse mundo moderno, quando a gente escuta a falar de santidade, uma vida santa, já é ligado a nossa mente ao arquétipo daquela mulher que é inalcançável, a figuras de beatas, santas da nossa história, a Virgem Maria, a figuras que estão no céu, né, e não vivem aqui na terra. E quando eu falo sobre uma vida em santidade, parece utopia, não é mesmo? É realmente algo que eu não refletia, eu não pensava em buscar antigamente. E desde a minha conversão, quando houve um estado de graça, algo sobrenatural que aconteceu, se você não assistiu, sobre o meu testemunho de conversão, vou colocar o link aqui abaixo, de maga a católica. E não foi somente através de entrar em uma tradição milenar que a busca é Cristo, né, o Filho de Deus, mas teve todo um arcabouço de potencialidades, de virtudes, de um novo olhar que eu simplesmente desconhecia. Essa possibilidade de estarmos em estado de graça, em estado de paz permanente. É bem interessante um dado sobre os santos canonizados, que são mais de 10 mil santos, mais de 10 mil vidas que apresentaram milagres, e mais que os milagres, né, aquele ver para querer, aquela questão sobrenatural, mas que viveram uma vida buscando isso, que é pouco buscado hoje, mas que você aqui, mulher, que é virtuosa já, né, pois está buscando ser melhor. É realmente uma honra e alegria estar trazendo esses conteúdos. Eu estou assim devorando, porque a gente precisa entender o que são essas qualidades humanas e divinas, pois segundo São Tomás de Aquino existem as virtudes teologais, que são as virtudes mais ligadas ao que está conectado a Deus, e existem as virtudes cardeais, que são virtudes mais do nosso cotidiano, humanas, e é uma dessas que nós iremos tratar hoje, aqui. E segundo a teologia de São Tomás de Aquino, a humildade é uma virtude anexada à virtude cardeal da temperança. Olha que bacana entender essa virtude anexada, mas que é fundamental para a gente não cair. E olha que interessante, esse tempero que a gente precisa dar a essa busca de poder, o tal do empoderamento que a gente já vai tratar, que está destruindo a alma feminina no mundo moderno. E a humildade, ela ordena, ela traz uma ordem para o excesso de grandeza. A humildade regula o desejo de grandeza. Merlin, é errado eu buscar conquistar uma vida mais digna, próspera, executar projetos, buscar crescer na minha vida pessoal, relacional, econômica? Não, nem um pouco. Por isso que a temperança, inclusive, é uma forma de equilíbrio na vida. Inclusive, nas obras de São Tomás, ele traz a magnanimidade, que é uma virtude que busca a grandeza, mas busca a grandeza a partir do que Deus a capacitou para ser. E a humildade é um terreno fértil, é algo sofisticado para a gente não cair na soberba, para que a verdadeira grandeza floresça, dê bons frutos e a gente não fique apegada ao que o nosso ego quer realizar, a partir também de se comparar a outras pessoas. O que elas buscam, eu também quero buscar, porque eu quero construir um império, porque eu quero ser CEO de uma empresa, porque eu quero aquele carro, aquela casa, aquela vida, aquele status, não é mesmo? Vivemos em uma era de empoderamento feminino. Nunca houve tantos discursos dizendo: confia em si,
Você deve buscar ser independente. Reforce a sua autoestima. Eu vou te ajudar a ser uma mulher empoderada. Você é sua própria verdade. Mas eu deixo uma pergunta aqui para a gente refletir. Será que justamente esse impulsionamento ao empoderar-se esteja justamente nos afastando do que nos traz a real paz? Ao que ordena a nossa vida interna e externa? Eu recebo mulheres há mais de 9 anos e o que eu vejo de uma busca constante por validação, que vem, claro, de feridas da infância, adolescência, ancestralidade, mas hoje, estudando a fundo a psicologia analítica, eu vejo que as simbologias que a mídia, a nossa cultura, as ideologias nos trazem, que foi plantado no nosso inconsciente na infância e nos dias de hoje, figuras como essa aqui, figuras da mulher que dá conta de tudo, da mulher de salto alto, poderosa, que vai para a liderança de uma empresa e só assim, dando palestras e brilhando, que ela consegue ser realizada. Mas será que a autossuficiência santifica? Te traz paz, te traz ordenamento, te traz bons frutos na vida, as boas obras? Não é isso que a gente vê por aí. A gente vê mulheres com um carão, maquiadas, supostamente bem, mas que no fundo existem muitos relatos hoje, inclusive de mulheres famosas, coachings, realmente caindo, né? Caindo através da soberba, dessa busca incessante de crescer no externo. É claro que não é errado a gente querer buscar ter, inclusive, uma ambição saudável. Isso é muito saudável. Porém, essa busca através do materialismo, através da artificialidade do ser, e tu pode pegar na história da humanidade, a gente vê que a maior tragédia do ser humano nunca foi ser pequeno, foi querer buscar ser maior que Deus. Todas as pessoas que buscam ser maiores que Deus, o nosso Criador, elas caem, e caem feio. Foi exatamente esse o primeiro pecado. Sereis como deuses. Desde o Éden, a tentação continua a mesma, não é mesmo? Ela só mudou de linguagem para a nossa perdição. Sim, ser miserável é um reconhecimento da estrutura humana. Até essa comparação da miséria com a misericórdia é algo genial que eu vi nas aulas do Padre Paulo Ricardo, que fazia muito sentido aqui pra gente refletir sobre a nossa miséria, gente. Quando a gente entra nessa virtude da humildade, a gente começa a entender assim, nossa, Deus é soberano. Ele pode enviar um cataclisma e eu morrer agora, exatamente agora. Tá aqui trovejando aqui, se cair um raio em cima de mim, eu morro agora. Eu perco todos os meus dons se eu ficar doente, acamada para sempre. E aquele orgulho que eu tinha, nossa, eu sou uma pessoa que tem uma retórica, essa comunicação muito boa, as pessoas me admiram, me aplaudem. E essa dosagem que a gente precisa ter, essa temperança, que essa prática em anexo traz esse terreno fértil que é a humildade, é realmente já trazida em muitas e muitas passagens do Evangelho. Quem foi a pessoa mais humilde e mais soberana que passou aqui pela Terra? Que era Deus e humano ao mesmo tempo. Jesus Cristo, Yoshua. E a gente vê desde o nascimento dele, nasceu numa manjedoura. Foi criado por duas pessoas humildes e que estão no céu hoje ocupando os lugares mais altos perto de Deus.
Santa Maria Imaculada e São José. E a partir daquela educação, aí a gente até abre um parêntese, o porquê existem, né, na humanidade pessoas tão envaidecidas, tão soberbas, porque não tiveram uma base educacional cristã, né? Por isso que antigamente, século V ali, a sociedade, o Estado deixou a educação, as escolas, nas mãos dos monges beneditinos, por exemplo. Porque eles não viam a educação mais primorosa. Os jesuítas que vieram para o Brasil, que falam, né, mal nos livros de história, gente, eu dei essas aulas como professora. E hoje eu vejo como nós somos manipulados, né, Rockefeller. Tudo está manipulado, desde a faculdade, farmácia, hospitais. E aí, essas pessoas santas, inclusive, elas lutam contra isso. Elas constroem universidades, hospitais, escolas. E isso não se ouve muito falar da tradição católica. Por quê? Uma real caridade não precisa de aplauso. Mas vamos pegar a etimologia da palavra humildade agora. E se você estiver com o teu caderno, escreva pra gente integrar esse conteúdo. E se você ainda não curtiu, não compartilhou esse conteúdo com a tua rede, já aproveita antes da gente dar continuidade a essa aula, porque a humildade também está em reconhecer o trabalho de outra pessoa. Então eu já agradeço o seu gesto humilde e até eu agradeço quem está me acompanhando nessa nova fase, quem está se achegando. A palavra humildade vem do latim humus. Sim, humus, que está relacionado ao que você aprendeu no colégio. Solo, chão, terra. E aí a gente arremete a Gênesis. Do pó veio, ao pó retornarás. Humildade. E ser humilde não significa, como muitos pensam, se rebaixar, se colocar inferior ao que você é. Também não significa baixo estima. Humildade significa viver na realidade, significa habitar a verdade. Até Santa Teresa d'Ávila, ela traz uma frase substancial aqui pra gente, que é o seguinte: a humildade é andar na verdade. E falando em Santa Teresa d'Ávila, essa grande doutora da igreja, eu vou trazer uma passagem dessa mulher que passou a maior parte da vida no convento e foi depois dos 40 anos que ela enobreceu a alma e a partir disso foi só genialidade, essa base mística do cristianismo, que é bem diferente do significado New Age de misticismo, mas essa a via sobrenatural, sabe, da vertente cristã, é trazida de uma forma realmente genial nesse livro O Castelo Interior das Moradas, das 7 Moradas. E é incrível, gente, porque o autoconhecimento é oportunizado também pela tradição, pela filosofia, né? A gente pode beber de fontes realmente confiáveis, estudando Aristóteles, Platão. E as maiores obras para a gente beber são dos grandes santos, porque eles também foram humanos. E o estado de graça que é recebido a partir do Espírito Santo, e a gente consegue... Nossa, olha, estado de graça. Amém. Que todos possamos receber nessa conexão céu e terra, né? O trovão, ele vem do céu, alcança... O trovão não, o raio, né? Alcança a terra. E a gente tem essa luz, né? Esse raio de oportunidade a entender que a humildade, ela nos traz uma segurança para a gente viver aqui na Terra. E Santa Teresa aqui é muito clara ao nos trazer, muito clara, como um raio aqui na nossa mente, né, gente? Então vamos ao que Santa Teresa d'Ávila nos traz.
na página 26 do Castelo Interior das Sete Moradas. Mas notem que a abelha não deixa de sair e voar para buscar flores, como faz a alma em relação ao autoconhecimento. Creiam-me, ela voa algumas vezes para apreciar a grandeza e a majestade de seu Deus. Assim ela reconhece sua pequenez melhor que encerrada em si mesma e mais livre fica das víboras que entram nas primeiras moradas, onde está o próprio conhecimento. E acreditem, com a virtude de Deus, construímos virtude muito melhor que amarradas à nossa terra. Não sei se ficou bem explicado que o autoconhecimento é tão importante que eu não gostaria que fossem relapses nisso jamais, por mais elevadas que estejam, pois enquanto estamos nesta terra, não há nada mais importante que a humildade. Por isso torno a dizer que é muito melhor procurar entrar primeiro no aposento que trata disso, que voar para os seguintes. Porque esse é o caminho, e se podemos trilhar o seguro e plano, para que querer asas para voar? Mas é preciso tirar bons proveitos desse caminho. Creio que jamais acabamos de nos conhecer enquanto não buscamos conhecer Deus. Vendo sua grandeza, conhecemos nossa pequenez. E até vem algo para a gente integrar também, segundo a psicologia analítica, que é a questão das sombras. Se a gente percebe as nossas queridas sombras, né, quando a gente reconhece ali com a psicoterapia, com a análise, e a gente se coloca nesse lugar humilhante, né, a gente se coloca, como Santa Teresa traz aqui, conhecemos nossa pequenez através de reconhecer a grandeza de Deus. E quantas vezes a gente coloca o mundo material à frente de Deus? Como, por exemplo, seu filho ficou doente, você vai direto para o hospital. Você nem reza, você nem ajoelha para rezar, você já vai direto para o hospital. Ou teve uma desarmonia, uma questão com o seu sócio, com o seu amigo, e você já reage porque o seu ego está à frente. E quantas vezes problemas são evitados quando a gente se coloca inferior, quando a gente respira e clama. Essa palavra tem ama. Clamar é igual a amar a Deus. É pedir, mas não um pedinte de coisas que o nosso ego quer. Por isso que é interessante mesclar, né, gente? O estudo psicológico, filosófico, com estudos da teologia cristã. Né? Para a gente ter uma robustez intelectual e beber águas cristalinas para nossa alma. Inclusive, até a minha pele está melhor. Até as células ganham, o sistema nervoso central. Quando a gente reza um bom rosário diariamente, quando a gente coloca os joelhinhos no chão e menos o queixo lá no alto. O segredo das mulheres verdadeiramente fortes não está no salto alto, não está no queixo erguido, não está na clínica estética, não está no business, não está no status. Está em se humildar. Isso é para mulheres fortes. Perceba o trovão. Mulheres humildes são estrondos na terra. Mulheres realmente humildes que saem da soberba. Eu sei, eu decido. Mulheres realmente fortes sabem pedir. Senhor, ensina-me. Me tocou muito quando eu estava pesquisando sobre a humildade, essa passagem de Tiago, capítulo 4, versículo 6, onde ele traz que Deus dá uma graça ainda mais abundante. Por isso ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá sua graça aos humildes.
resiste aos soberbos. Até eu vou trazer no final algumas passagens também a mais pra gente refletir, mas essa me pegou assim de uma maneira, porque se Deus resiste aos soberbos, quem fica amparando os soberbos? O mal. E aí disso não vão vir boas obras, é óbvio. Então a gente vê na mídia várias pessoas, né? As máscaras não conseguem perdurar. E aí a pessoa que se coloca acima porque ela se acha um guru, ou porque ela acha que ela ascensionou, ou porque que ela acha que ela é maior que alguém aqui na Terra, já cai qualquer tipo de graça. Tu vê, né? Deus dá graça aos humildes. Então a luz que tu vê no olho daquelas pessoas que tá mascarado ali no Instagram, seja aqui, a sílica não é igual ao carbono. Nós somos feitos de carbono, gente. A gente é humus. E aqui a gente não consegue sentir de verdade quem é aquela pessoa. Não tem como sustentar na realidade. Quem é de verdade sabe quem é de mentira, já dizia a música, acho que é de Engenheiros do Havaí. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. E aqui eu vou trazer um ponto da psicologia moderna, psicologia positiva, que traz 2 tipos de felicidade, olha só. Felicidade hedônica. Eu já trouxe várias vezes essa palavra aqui no canal, porque a gente precisa olhar por hedonismo para não ser hedonista. Que é o seguinte, a gente buscar o prazer pelo prazer. E nas vertentes que cultuam o feminino, muitas vezes é trazido isso, né? Tu buscar o prazer. Porque, você foi uma mulher fortuna até hoje. Muitas vezes eu até orientei alunas assim, buscar o prazer, né? Porque eram muito reprimidas, rechaçadas. Mas a humildade, como já vimos no início, ela precisa ter moderação. Se eu só buscar isso, minha vida vai ser um fracasso. E a busca da felicidade hedônica, segundo a psicologia moderna, é a busca pelo prazer, pelo sucesso, pela aprovação, pela validação. Geralmente, crianças que não tiveram atenção buscam isso na vida adulta. A felicidade hedônica, ela é intensa, mas passa rápido. E a pessoa, ela vai para um buraco. Geralmente busca outros artifícios, como drogas, álcool, vícios, todo tipo de vício. Seja através do consumismo, né, nesse mundo materialista. E aí, a psicologia traz outro tipo de felicidade. É isso que a gente busca aqui, não é mesmo? É a felicidade eudaimônica. Que nomezinho estranho, né? Mas a gente busca essa compreensão para a gente buscar cada vez mais. Essa felicidade eudaimônica, segundo a psicologia, é a busca da virtude. É a felicidade que está ligada ao sentido da vida, ao florescimento humano. E aí a gente correlaciona aqui essa felicidade com a humildade, porque a pessoa humilde, ela consegue ancorar um platô de paz. Um platô na arquitetura, né, aquele terreno que estava antes íngreme, e as cavadeiras, né, os maquinários vão lá e o terreno fica reto, né? E o platô de paz, ele é constituído de uma base de humus, humildade. E a pessoa humilde, ela experimenta a paz e constitui esse platô porque ela deixa de querer provar que ela é algo, ela deixa de lutar para provar o seu valor, para ser validada, para ser aplaudida. Muitas vezes aquele olhar que os pais não tiveram na infância, de incentivar, de aplaudir, sim, que é muito, muito importante. Mas aí, se a gente não usa esse remédio da humildade na vida adulta, a gente vai continuar dependendo do externo para ter paz, para ter um ego inflado. E sua identidade, mulher maravilhosa, não depende de aplausos de ninguém. Depende do olhar, da graça de Deus Pai, Criador.
E novamente eu vou citar Jesus Cristo aqui, porque ele é o ápice da humildade. Se a gente pega a trajetória ali desde a manjedoura, foi criado por um carpinteiro simples. Durante 30 anos permaneceu escondido. Sua vida pública esteve depois dos 30, gente. Lavou os pés dos discípulos. Que gesto, hein? Foi cuspiram nele, né, gente? Você pode ver naquele filme A Paixão de Cristo. Eu até recomendo que vocês assistam, porque é um ápice de humildade, assim. É difícil, às vezes, tu conseguir manter a atenção, porque dói, assim. E é muito bom para trazer força para nossa alma, para ver o que nosso Senhor Jesus Cristo passou para restaurar a humanidade. É um ápice de humildade, porque ele foi desprezado, ele foi atacado injustamente. Ele poderia ter descido da cruz porque ele é Deus, mas ele não desceu. Ele não desceu para provar quem ele era. Na ressurreição, ele não apareceu para um rei, não apareceu para Herodes, para Pilatos. Ele apareceu para quem o amava. Ele apareceu na forma de um jardineiro para Maria Madalena, como um peregrino aos discípulos, e continua escondido hoje num dos alimentos mais cotidianos e humildes, que é um pão. Ele está nos sacrários do mundo todo. Que rei escolheria permanecer dentro de um sacrário? Só um rei que fosse muito forte, muito humilde. Cristo Rei. E a gente não poderia deixar de citar a mulher mais forte, mais humilde da face da terra, que foi Maria. Maria Santíssima, ela dizia apenas: faça-se em mim segundo a tua vontade. Desde a concepção, depois a trajetória inteira de Jesus. Aí tu vê ali, inclusive no filme Paixão de Cristo, ela aceitando. Ela não foi lá, gente, revoltada, estão crucificando meu filho. Porque ela era humilde. Ela aceitava a vontade do Deus Criador, Deus Pai. E essa obediência que o cristianismo traz como base, e a submissão, inclusive na Bíblia, é algo muito diferente do significado que ideologias trazem para mulheres irem buscar o empoderamento, a falsa independência, a não dependência de nada nem de ninguém, que é totalmente destrutiva. A gente sabe que nós humanos dependemos sim uns dos outros. E aqui eu vou trazer um anexo da humildade, que desde que eu comecei a ensinar sobre feminilidade, sobre o que é ser mulher, eu trago essa questão da vulnerabilidade. Porque quando tu coloca para outra pessoa exatamente o que tu tá sentindo, quando tu não quer mascarar algo, quando tu realmente abre o teu coração, e isso é claro, né, se tu convive com pessoas saudáveis. Cautela, né, gente? Muita cautela. E ser vulnerável é ser muito forte. Porque tu precisa de muita coragem para expressar esse teu lado frágil, humano, que não é um defeito. É algo muito nobre. E é se humidecer também. Porque às vezes tu errou, às vezes tu quer pedir desculpa e tu não quer ser humilde, porque às vezes tu fica justificando aquele feito. Não, eu errei. Pede desculpa e não precisa justificar. Percebe que a justificativa, ela traz um lado soberbo? E agora eu vou trazer um exercício, né, para você começar o seu dia, que é uma frase bem simples, porém poderosíssima. Que é você perguntar: Senhor, como eu posso te servir melhor? Uma oração bem simples e repetida na tradição é o seguinte: Jesus, humilde e manso de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Outro exercício mais mental
para a gente ancorar a humildade é que quando a gente receber um elogio, ou um prêmio, ou uma reverência, uma honra, é a gente levar tudo para Deus. Foi através de Deus que me criou, que me deu os meus dons, a capacidade, a força para eu executar aquilo que eu consegui. É tudo para Deus. E aí não sobra nenhum espaço para soberba existir. E tu pode fazer isso mentalmente, pode agradecer a pessoa gentilmente. Outros pequenos atos para a gente integrar a humildade, a gente não precisar ter a última palavra. Sabe quando você está numa discussão, num debate? Não precisa. Não precisa responder a toda crítica. Eu fui bastante atacada desde a minha conversão e eu escolhi, assim, responder as mensagens ofensivas até, porque a gente precisa escolher nossas batalhas, né? E é um ato de humildade a gente reconhecer que a gente não vai curar, não vai transformar a vida daquela pessoa. Vai ter outra pessoa que vai falar a linguagem dela, que vai ajudar ela. Não é a Merlin que vai salvar ela, sabe? Então, muitas vezes a gente se coloca nesse lugar de salvadora do mundo. E isso não é ser humilde, isso é muito longe disso. Outra prática é a gente aceitar correções com serenidade. Quando pessoas simples, inclusive, que tu acha que não tem um grau de inteligência ou de maturidade, mas quando tu escuta e tu realmente tá aberto a receber algo, a gente vai encontrando tesouros nos conselhos dos mais velhos, dos grandes sábios, e a gente vai aceitando certas correções, sabe? Ah, isso faz sentido. Mas porque você estava aberta, porque você estava humus. E estar humus é receber aquela semente, é estar realmente adubada ali no seu solo, né? Ser humilde é realmente estar aberta para essa semente florescer e frutificar. Essa semente da vida em abundância. Bom, e para a gente finalizar com chave de ouro, que é o ouro das Sagradas Escrituras, vou trazer passagens aqui para a gente integrar, trazer essa robustez da humildade, ok? Em Mateus 11, versículo 29, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Revesti-vos de humildade. A soberba precede a ruína. E se humidecer é a virtude mais importante nesse caminho da mulher contemporânea, né? E que a gente não se deixe iludir pelos artifícios, né? Essa vida artificial que encanta até certo ponto, mas ela é totalmente efêmera, ela passa muito rápido. E a graça e as glórias no céu são infinitas. Lembra disso? Eu espero ter contribuído aqui com a sua jornada. Meu intuito é continuar trazendo conteúdos profundos, semanais. E se você quiser ajudar aqui no nosso canal, comenta para eu saber se está fazendo sentido para ti. E continuemos nessa busca de sermos mulheres cada vez mais virtuosas. Um abraço.